Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Vamos fazer um comentário aqui do Livro dos Espíritos. Vou dar uma olhada aqui. Eu estou esquecendo muito. A lei de conservação. Vamos fazer primeiro a nossa prece. Eu agradeço em primeiro lugar a presença dos nossos irmãos espirituais que nos concede a graça de vir aqui para nos ajudar, né? E vamos fazer a leitura da nossa página para a gente melhorar as condições do nosso ambiente. A página número 181 e o tópico é 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João 4.5. Capítulo 4, versículo 6. Aliás, 6, né? Não é 5, não. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Chega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue dos falsos tronos de favoritismo. Em débito, buscamos afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos ao abismo, em abismo de fanatismo, de fantasia destruidora. A ambição. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimentalista, do sentimento que pertencemos ao corpo físico, o preconceito multissecular é a convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidades para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte completam-nos a reconsiderar os caminhos percorridos impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Quer dizer, não despreze, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Imagine só. A gente faz tudo e nós vemos aqui o que acontece. Nós fugimos completamente
as condições naturais que devemos seguir, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós esquecemos muito da humildade, né? Da obrigação que nós temos, cada dia, elevar o nosso pensamento ao Pai, para pedir perdão das nossas ofensas e pedir também a possibilidade de acertarmos sempre, para não ficarmos naquele ramerrão de vai e volta, né? Fazer o possível para a gente melhorar. E agora, queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece, né? Para a abertura do nosso pequeno comentário. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, que a vossa divina luz faça o silêncio espiritual dentro de cada um de nós, para voltarmos o pensamento e olhar na direção da vossa luz, da vossa misericórdia. Divino Senhor, concede-nos a graça misericordiosa da tua luz em nossos pensamentos e em nossos corações, para que nós possamos, guiados pela tua misericordiosa bondade, acertarmos o verdadeiro caminho, porque nós nos desviamos muito. Nós buscamos outras plagas, outros lugares que são completamente, digamos assim, contrários ao pensamento que nós devemos cultivar. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. Permite que possamos te rogar por todos aqueles encarnados e desencarnados que habitam o nosso planeta. Que eles possam, com a tua misericordiosa bondade, sempre seguir o rumo certo. E nós te suplicamos por todos aqueles que se encontram completamente dilacerados pela enfermidade, doentes, desalentados, tristes, os nossos irmãos que dormem o sono perturbado e não conseguem acordar depois da desencarnação. Esses irmãos queridos, eles precisam de socorro, como todos nós. Ajuda-nos, Senhor, porque no plano espiritual nós temos os deficientes físicos, os enlouquecidos, os desmembrados, cego, surdo, mudo, e por aí afora vai, como tem aqui na matéria também. A todos esses irmãos, nós te suplicamos, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos, de coração, com sentimento de amor, possamos suplicar por eles. Que todos os nossos irmãos obsessores, que nós sabemos que são milhares e milhares e milhares, Senhor, que os anjos guardiões de todos esses espíritos possam guiá-los na direção justamente do tratamento necessário para que eles possam modificar o seu modo de pensar através do aprendizado. Porque muitos deles, Senhor, nós sabemos que não tiveram a felicidade de conhecer uma possibilidade de aprender o bom viver, e alguém que orientasse que dentro dele existe, como dentro de cada um de nós, existe a lei escrita. Nós não devemos fazer isso, fazer aquilo. E assim, Senhor, em nome do Todo-Poderoso nosso Pai, o Pai Supremo de amor divino, que Ele
nos abençoe nesse momento e nos ajude, nos conceda a graça de fazermos o melhor que pudermos fazer, para que, aonde chegar essa mensagem, possa penetrar fundo no pensamento e no coração daqueles que o ouvirem. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o sacrosanto nome do nosso amado Pai. Graças a Deus. Vamos começar. Meus irmãos, hoje nós temos aqui umas considerações do Livro dos Espíritos e nós, na parte terceira, capítulo 5º, da Lei de Conservação. Isso aqui é uma continuação de privações voluntárias e mortificações. Desde a pergunta 718 a 727. Nós vamos fazer uma ligeira consideração daqui, porque o nosso ponto começa do tópico 723. Mas vamos aqui. Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação, pergunta Kardec, obriga o homem a prover a necessidade do corpo? Sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta: é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, quer dizer, do sacrifício dos outros, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E por aí afora vai, né? Ele, na pergunta 720, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. A subpergunta A diz o seguinte: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A resposta: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é assistir à tentação que arranca, que arrasta aos excessos, e é o gozo das coisas inúteis. E o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante, se a privação passar se a privação não passar de um simulacro, será uma irrisão. Desculpa. Nós estamos lendo essas coisas para chegar aqui no 23. É meritório de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que, desde as mais remotas antiguidades, teve praticantes no seio de diversos povos? Resposta: procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for a pretexto de que entendam de colori-la, privar-se-á a si mesmo e trabalhar para os outros. Tal verdadeira mortificação é segundo a caridade cristã. Essa é a última para a gente começar. Será racional a abstenção de certos alimentos?
prescritos a diversos povos, permitido é o homem alimentar-se de tudo o que não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com o fim de interdizer o uso de certos alimentos para maior autoridade, imprimem as suas leis, apresentaram-na como emanada de Deus. Então nós vemos aqui, né, nesse pequeno comentário, nós vemos aí o seguinte, que tudo que nós fazemos que não está de acordo com a lei natural de Deus é inútil. Nós fazemos aquilo, principalmente quando a gente faz aquilo que nós pretendemos com isso uma melhora espiritual. Porque diante de Deus, Deus nosso Pai, claro, a sabedoria infinita, né? Ele vê, ele enxerga dentro de nós e fora de nós, sabe das nossas intenções. Então, quando nós fingimos alguma coisa, a gente pode iludir, por exemplo, as pessoas, mas iludir a Deus de jeito nenhum. Nós somos iludidos, porque, como crianças, pensamos que enganamos, mas não enganamos. Deus não se engana. Então, nós precisamos fazer tudo dentro da lei natural. Se nós oferecemos alguma coisa do nosso consumo, que vai fazer falta para nós, uma certa falta, mas dá para a gente passar sem aquilo, a gente está fazendo realmente caridade. Isso se nós fizermos de coração, com boa intenção, isto é, sem pensar em agradecimento e sem pensar em retorno. Aí sim, quando a nossa mente não pensa em nada disso, pensa apenas em ajudar, aí sim, nós realmente conseguimos fazer o bem. Bom, nosso ponto é na questão 723, diz o seguinte: a alimentação animal é com relação ao homem, contraria a lei da natureza, quer dizer, a gente se alimentar do animal. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece, quer dizer, a gente morre. A lei de conservação lhe prescreve como dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que alimentar, conforme o reclame, a sua organização. Nós sabemos que a nossa organização precisa de proteína, de vitaminas e de outras, uma porção de componentes que nós necessitamos para manter a nossa saúde, as nossas forças. As nossas forças para quê? Como ele diz aqui, para o trabalho. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos, principalmente em todos os tempos, precisamos realmente ganhar o pão de cada dia. No início das eras, o ser humano caçava, quando estava no início da sua formação. Mas hoje, por exemplo, já não acontece mais isso, porque nós temos recursos de trabalho de toda a natureza. E conclusão, esse recurso, o homem deve procurar aprender, deve procurar se interessar, ele estuda, ele se familiariza com uma certa profissão, seja ela qual for, para poder arranjar, para poder trazer o pão de cada dia para casa, né? Isso aí é necessário. Então, nós precisamos nos alimentar de carne, porque nós precisamos dessa proteína. Nós precisamos de fruta,
por causa das vitaminas e assim por diante, né? Na pergunta 724, diz o seguinte: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Vamos justamente para a pergunta. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, certo? Em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Quer dizer, se não for assim, não tem valor. Isso é que qualificamos de hipócritas. Porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócrita os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Quer dizer, quando nós nos privamos de alguma coisa, é a mesma coisa que aquelas pessoas que vieram no gasofilácio, derramavam um bocado de moeda para fazer aquele barulho danado, né? Aí veio a viúva, botou uma moeda de equivalente a 2 centavos. 2 moedas de 1 centavo. Então, e o Divino Mestre viu, aquela mulher botou mais do que todos aqueles que vazaram aquela quantidade de moeda no gasofilácio. Isso então acontece justamente com que as pessoas fazem uma coisa, se privar de uma coisa, mas com hipocrisia. A hipocrisia em todos os campos do ser humano, da vida humana, ela aparece. Por exemplo, a gente finge que é uma coisa, entendeu? E na realidade, dentro de nós é outra. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o possível, né, para corrigir essas coisas. Porque tudo tem correção, né? Então é a necessidade de a gente corrigir. Vamos lá, 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Mutilações. Vamos ver o que é isso. A que propósito semelhante questão? Quer dizer, para que serve isso? Ainda uma vez inquirir de vós mesmo, perguntar a vós mesmo se é útil aquilo de que porventura se trate. Digamos, se essa coisa é útil ou se não é útil. A Deus não se pode agradar, não pode agradar o que seja inútil. Quer dizer, que se o cara está fazendo só para ele, é inútil. E o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Por quê? Ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos elevados. Para ele a alma obedecendo-lhe a lei e não a violando, que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Olha aí, nós vemos aqui o seguinte: Deus, nosso Pai, é claro, nem se discute isso. Ele enxerga dentro de cada um de nós tudo. Enxerga o nosso pensamento, o funcionamento do nosso corpo, enfim, tudo. Tudo que se possa imaginar, Deus está presente e sabe. E perfeitamente. Então acontece o seguinte: quando a gente faz uma coisa certa, entendeu? Justamente nós cumprimos a lei divina. De que maneira? Cumprindo realmente aquilo que é natural. Porque tudo que passa fora da natureza é inútil. Então, nós poderemos, através disso, né, da simplicidade da vida, fazer as coisas fazendo as coisas com simplicidade, dentro das normas, né, naturais. Fazer o bem da pessoa, você só faz o bem
se você faz aquilo desinteressadamente. Do contrário, você não está fazendo bem. Você está ostentando uma condição de possibilidades que você está mostrando aos outros que você tem possibilidade. Na realidade, não tem nenhuma. Porque a verdadeira possibilidade é aquela que dá daquilo que lhe falta. Essa que é a possibilidade. O homem da viúva deu aquilo de tudo que ela precisava para comprar o seu alimento. Isso aí. Por isso que o dinheiro dela, 2 moedas, teve mais peso de que tudo aquilo que vazaram dentro do gasofilaço. O cara trazia saco de moeda para mostrar para os outros que ele estava fazendo bem, estava ofertando. Ele não estava ofertando, era nada. Vamos lá. 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam e se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos criamos. Isso aqui, tudo que é natural, realmente é valoroso. Se nós fazemos alguma coisa que beneficia os nossos irmãos, nós suportamos determinadas coisas. Por exemplo, nós temos informação de que o nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, passou até fome, mas sempre ajudou os seus irmãos. Vejam só, é preciso muita coragem, é preciso força de caráter, de vontade, ser dinâmico dentro de si para fazer uma coisa dessa. Eu não sei se eu tenho coragem de me desprender de alguma coisa. Eu confesso. Então, nós vemos aí que é necessário fazer realmente o bem. Fazer o bem é quando você se desprende e faz aquilo por amor. Os sofrimentos naturais são únicos que elevam porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, porquanto não concorrem para o bem de outro. Supõe que se adiantam na caminhada do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos e faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, porque de preferência não trabalham pelo bem dos seus semelhantes. Vistam a indigência, consolem os que choram, trabalhem pelos que estão enfermos, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Quer dizer, então, vemos aí o seguinte, que a lei de Deus nos concedeu a graça justamente da inteligência, da força, da possibilidade para nós fazermos o bem para as pessoas. Então, o que acontece? Se nós fazemos o bem usando até a própria inteligência, nós estamos realmente no caminho certo, porque estamos seguindo a lei natural estabelecida pelo nosso Pai. É simples, não tem complicação. Dá um copo de água a uma pessoa que tem sede, dá um pedaço de pão àquele que tem fome, vestir uma pessoa que está nua, né? Que está sofrendo frio, dá um agasalho.
tudo aquilo que tiver a possibilidade de fazer o bem, mas sem intenção de retorno. Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso. Façamos o bem despreocupados de qualquer coisa de que a gente vai receber. Não. O bem que nós fizermos, a gente só tem que pensar na necessidade do nosso irmão. Aí sim, nós estaremos fazendo bem. Então vamos aqui agora, a última questão. 727. Uma vez que devemos criar sofrimentos voluntários, uma vez que não devemos criar sofrimento voluntário que nenhuma utilidade tenha para outro, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos a nós mesmos. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente e vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo rigores que já não são deste mundo. Ora, gente, nós sabemos de certeza absoluta que nós estamos aonde? Onde é que nós estamos? Nós estamos num planeta que se encontra ainda em expiação e provas. É isso mesmo? Então, aqui é um planeta que a gente tem que sofrer bastante. Mas bastante por quê? Porque muitas vezes nós erramos lá atrás, né? E nas encarnações consequentes, nós vamos purgando isso através justamente do sofrimento que causa o mal que nós fizemos anteriormente às pessoas. Por exemplo, se nós, digamos assim, enganamos o ser humano, nosso irmão, tomamos a mulher dele, fizemos isso, fizemos aquilo, conclusão, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que sofrer na carne a mesma reação. Por quê? Para quê? Para justamente nós aprendermos a respeitar o direito das pessoas, dos nossos irmãos. É isso aí. Todas as vezes que nós abusamos desse direito, nós vamos ter que fazer sofrer uma coisa que é justamente de acordo com aquela dificuldade. Queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece, graças a Deus. Eu peço perdão se houve alguma falha aí, porque nós todos somos falhos, né? Sabemos. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre querido, permite que possamos te agradecer pela presença dos nossos irmãos trabalhadores que aqui vêm para nos apoiar. Nos apoiar e trazer vibrações de natureza sublime. Senhor, mais uma vez, abençoa-nos com a tua luz misericordiosa. Permite, Mestre querido, por obra da tua misericórdia, que essa mensagem, não porque eu tenha feito aqui, mas que ela seja elevada para toda parte, que alguém possa aprender alguma coisa com isso, que possa ver que nós não devemos contrariar a lei de Deus, nosso Pai. Essa lei sublime de misericórdia e amor. E nós sabemos de certeza absoluta, Mestre, que isso é apenas passageiro, porque daqui a alguns séculos nós conseguiremos galgar a verdadeira igualdade fraterna
os irmãos se considerarão irmãos verdadeiros, não haverá mais essa escravização das pessoas. Nós teremos realmente a igualdade, a felicidade de todos os corações. Vamos elevar o nosso pensamento, queridos irmãos. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, permite, Senhor, que nós possamos receber a Tua luz no coração, no pensamento, no corpo, enfim, em todas as nossas ações, para que a gente possa melhorar cada vez mais, espalhando a mensagem divina do Teu amor que vem através da doutrina espírita. Que a paz do Senhor esteja conosco, louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai. Graças a Deus. Obrigado.